que é aqui em Minas Gerais, que é, na verdade, quando a gente estuda geografia, todos nós nos lembramos do quadrilátero ferrífero. Aqui estão aqui as maiores reservas do minério de ferro do país e uma das maiores do mundo também. A naturalidade com a qual nos relacionamos com o aço, ela é instantânea, né? O aço, ele fez a partir da Revolução Industrial, ele teve um papel preponderante nas construções se tornarem mais ágeis, com as estruturas, com a viabilização do concreto armado em grande escala, né, na arquitetura moderna. A arquitetura de Belo Horizonte é um dos grandes momentos da arquitetura moderna no Brasil, e a gente bebe dessa fonte ao longo da nossa formação, e não só da formação, como instantaneamente após a nossa produção mesmo arquitetônica, né? O aço é uma coisa muito presente dentro do meu trabalho especificamente. Eu sou um arquiteto que tem uma formação dos anos 90, tem uma influência muito grande dos arquitetos que produziam aqui em Belo Horizonte nos anos 80 e 90. Nisso coloco o Carico, fez trabalhos incríveis, onde o aço era muito presente, era uma tecnologia disponível. A Freuza também, o Ferola, o Gustavo Pena e uma série de outros que, se eu for enumerar, eu vou perder a conta. O João Diniz também fez coisas muito legais e continuam fazendo até hoje, né? Essa matéria-prima me fascinava muito porque entrava de uma forma muito diferente do que estávamos acostumados a ver e dava caráter muito original aos projetos. Além de dar a estrutura inovadora, era uma presença que, para mim, naturalmente tinha referência à cultura. Então, é bem sedutor esse tipo de abordagem, onde você consegue aliar cultura e tecnologia, tempo e conteúdo humano. É muito bom isso, né? Quando fazemos intervenções em espaços consolidados, o aço é fundamental para que consigamos fazer revisões internas de forma eficaz e rápida. Outra questão muito legal desse material são as peças, as chapas de aço onduladas, os trapezoidais e tal, que podemos lançar mão de revestimentos, de fazer painéis de fechamentos, e são infinitas vertentes, na verdade. Obras de arte, de artistas que trabalham com esse material é outra coisa que me fascina muito. E como o escritório ele trabalha sempre a arquitetura que é completa, que vem desde a concepção original do objeto arquitetônico em si, até chegar no último elemento decorativo, então eu costumo pensar elementos relacionados ao aço que passam pelas questões estruturais, que às vezes aparente, às vezes não, e elementos de design que às vezes produzo exclusivamente para cada espaço. Inclusive tem um trabalho de uma artista, que é a Mabi Betônico, que ela tem um trabalho quase museológico. Ela faz uma pesquisa dessa atividade minerária industrial que motiva e desencadeia a nossa economia desde o descobrimento brasileiro, vamos dizer assim. Esse processo de extração mineral e transformação do aço, transformação do minério de ferro, é o grande motor da nossa economia até hoje. Um projeto, inclusive, que eu estou fazendo, que é uma casa, e o hall de entrada ele tem o fechamento da escada e a própria escada de aço. Está todo revestido em chapas de aço, fina, quente, e ele, logo em seguida, um trabalho dessa artista está aplicado sobre esse painel.
se chama Casa Minerária. São desenhos super lindos que ela mostra os primórdios da extração mineral no Brasil através de ferramentas e braços dos mineradores. É lindo isso. Então você faz essas duas conexões e gera um objeto arquitetônico cheio de valores intrínsecos à nossa realidade e ao mesmo tempo super bem inserido no nosso momento histórico, né? Inclusive essa estrutura revisionista que temos que passar por ela. Esse ano, dentro desse projeto que fiz para a ArcelorMittal, explorando os produtos, etc., uma grande questão do aço é a história do produto ser reciclado eternamente, né? Você pode produzir e você pode utilizar, você pode resgatá-lo e ele é um material que vai se reconstituindo. E ele atende às questões da economia circular na sua máxima, né? Um dos conceitos básicos de economia circular é nada mais, nada menos do que a observação do universo, né? É você entender como o universo realmente funciona. Esse momento de crise e de reflexão que estamos vivendo, ele é nada mais, nada menos que a gente tem que entender como que a natureza e nos adaptarmos a essas questões. E pessoas muito legais estão fazendo e traduzindo esse conceito em pensamentos teóricos e instantaneamente após práticos, para que a gente consiga trazer isso para nossos formatos, tanto como planejamento e como ações diárias. Isso é um dos conceitos que estão intrínsecos aos novos procedimentos que a ArcelorMittal está tanto dentro da sua estrutura industrial, quanto nas transposições que ela vem fazendo. Inclusive, esse espaço que criamos, ele é um espaço que vai ser totalmente desmontado e levado e montado numa de suas unidades, para que seja utilizado pelos funcionários. A gente tem que dar continuidade, energeticamente falando, para outra indústria ou para a mesma indústria que você está dizendo. Ou para a indústria do evento, no qual é a Casa Cor, ou para a indústria dos próprios materiais, ou para um terceiro segmento. Isso tem que ser muito pensado a partir de agora. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com os materiais que têm a naturalidade do aço, que você o identifica à primeira vista, assim, com tratamentos que mantêm o aspecto original, porque a identificação do material em sua naturalidade faz aquela colocação que eu fiz anteriormente, a demonstração do produto industrial, a tecnologia aplicada na sua produção e também essa natureza cultural que ele nos traz. Fiz um outro projeto que é muito interessante, que foi para o ISVOR, que se chama A Casa do Saber. Foi um projeto construído muito rapidamente. Entre projeto e execução foram 7 meses e seria impossível construí-lo se não fosse a partir de estrutura metálica. Foi um projeto onde, enquanto a estrutura metálica era produzida, fazíamos as fundações e a construção dos pátios externos, etc. Esse projeto, ele não só teve a estrutura toda metálica, mas ele tem uns painéis de fechamento e uns portões pivotantes gigantescos, cada um tem 6 metros de comprimento e eles todos se abrem para um grande pátio que tem ao fundo uma vegetação. Então, essa estrutura metálica, ela consegue vencer grandes vãos com pequenas dimensões, né? Você consegue uma arquitetura esbelta, elegante e dramática, assim, também, vamos dizer assim, que inclusive é outra característica do meu trabalho, né? Assim. Outro momento legal foi quando um projeto que fiz para a loja da Luiz Barcelos, uma loja de sapatos, onde
a ideia era falar de sentimentos femininos versus desejos masculinos em relação ao sapato. Então a ideia foi buscar antagonismos numa imagem que refletisse uma atmosfera urbana e que abrigasse uma coleção de sapatos múltipla e tal. A base arquitetônica foram paredes feitas com gabião, onde a tela metálica utilizada para fazer lajes revestia a parede de pedras. O gabião, por ser um elemento de contenção urbana, é rígido, é duro, buscava essa composição em contraste com elementos muito femininos, tipo espelhos, cortinas de veludo e etc. E, plasticamente ela é uma coisa super linda, sabe? E esse projeto teve uma repercussão internacional super bacana e é um projeto que eu gosto muito, inclusive. Casa Cor, que foi feita na rua Grão-Mogol, fiz uma sala de jantar numa casa dos anos 60 super linda e tinha uma escada que fazia uma curva super maravilhosa e essa escada ela estava sem guarda-corpo e eu vi aquela escada e falei, meu Deus, fazer o que de guarda-corpo nesse lugar? Não merecia guarda-corpo, mas ao mesmo tempo tinha que ter um corrimão e um guarda-corpo que as pessoas se apoiassem para subir os visitantes. Eu consegui fazer uma história que era simplesmente uma barra chata, super fina, que fazia esse contorno curvo e muito leve, muito sutil, a partir de um perfil muito legal. O resultado foi muito legal. E ao mesmo tempo, gerei 2 boxes maciços de chapa de aço laminada fina quente, com esse aspecto cinza, como desse espaço aqui, com esse espaço natural, para abrigar 2 objetos lindos do terreiro, 2 recortes de madeira maravilhosos. Essa história da madeira linear recortada sobre 2 boxes de aço. O resultado foi muito interessante, também não sabia onde colocar direito, não queria botar em parede, porque inclusive a sala era muito envidraçada. E colocar essa estrutura orgânica daqueles recortes feitos em madeira, sobre 2 objetos maciços de aço, foi muito interessante o tanto que ficou valorizado. Um outro momento muito interessante foi uma Casa Cor em 2005, onde foi um living feito e eu estava sentindo que tinha uma linearidade no espaço, que algum elemento um pouco além do sofá era necessário para motivar o deslocamento do olhar perante o espaço como um todo. A minha proposta era ter todos os móveis mais ou menos na mesma altura, em função de uma parede dourada de latão que eu tinha feito para distorcer um pouco a imagem do ambiente. Essa linearidade era conceito. À medida que colocasse uma massa, quebra de conceito, não era a ideia. Então eu pensei, esses vergalhões dessa estante, eles foram cravados dentro de uma base de madeira, com uma certa distância, ao mesmo tempo próximos, em vários planos, numa altura que desequilibrou um pouco, mas ao mesmo tempo tinha uma flexibilidade. Um projeto que eu fiz como anexo na casa do Oscar Niemeyer durante a Casa Cor de 2013. É um projeto que eu gosto muito, inclusive. Ele tem 2 grandes blocos de aço de 40 centímetros em 2 laterais e as demais são de vidro. E com isso a gente tem essa estrutura de muito contraste entre a leveza do vidro e a rigidez do aço. E internamente você tem vidro e aço, e externamente também. E isso apoia uma grande cobertura de madeira no meio de uma vegetação nativa dos anos 60, com uma árvore imensa, então vira aquele objeto arquitetônico muito rígido, muito limpo, envolvido por essas grandes árvores que se arrastavam inclusive pelo chão. Muito
virou uma coisa organicista mesmo, materiais vindos da terra. E foi um trabalho que foi um desafio interessante, que 100% de toda a produção dele vinha da indústria de Minas Gerais. Foi um trabalho que a Federação das Indústrias de Minas Gerais e a própria Casa Cor gostariam de estabelecer a evolução da indústria da arquitetura e do design de Minas Gerais pré-Casa Cor e pós-Casa Cor. Fazíamos 20 anos aqui. Foi muito legal o trabalho e o resultado é bem interessante, porque houve a apropriação da estrutura metálica para produzir algo que, além de refletir todo o nosso jeito de pensar a arquitetura, lança a mão de todos os recursos da indústria local e num diálogo universal e uma arquitetura bem atual. Foi uma história bem incrível.